andar. E a gente vai chegar lá. Não é eu por mim mesma. É eu por você e você por mim. E juntos nós subiremos. Oh glória, juntos nós chegaremos até a cidade santa. E eis-nos aqui nessa noite. Estou acompanhada, já fui apresentado ao meu esposo, Fábio, minha filha Panela, e foi nos dado um tema. Eu gostaria que a igreja me acompanhasse, por favor. Você que trouxe o seu exemplar. Eu congrego ali na Assembleia de Deus Nova Canaã, para quem não me conhece, Ministério Cordovil, nosso pastor Jairo. Estamos aqui debaixo da bênção dele e muito felizes por essa honra de retornar a essa casa. Apocalipse capítulo 22. Nós vamos ler o tema que nos foi proposto. Apocalipse 22, verso 13. Você também depois abre lá em Apocalipse no capítulo 1. A gente vai ler alguns versos da palavra do Senhor. Você que achou diz amém? Amém. E diz assim o texto, Apocalipse 22, verso 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Abra agora lá em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem como as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pode tomar o seu assento, por favor. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Todo-Poderoso. Oh glória, bendito seja o Senhor. Eu gostaria de começar a introdução dessa mensagem chamando a sua atenção a respeito desta carta, o Apocalipse. O livro vai significar revelação. Quando você olha para essa palavra Apocalipse, a primeira impressão que a gente vai ter é de algo catastrófico, é de coisas terríveis, é de coisas que vão se suceder. Só que Apocalipse quer dizer revelação. E alguns servos do Senhor se recusam até mesmo a ler Apocalipse. Por quê? Apocalipse ele é um livro cheio de símbolos, é um livro com vários símbolos. Só que Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo. O que é isso? A Bíblia vai dizer que o livro de Apocalipse é Deus revelando, oh glória,
e vai se intensificar a perseguição contra a igreja. Se a perseguição com Nero era ferrenha, com Domiciano vai ser pior. Então ele vai fazer pior. E ele vai prender João e vai levar João para uma ilha por nome Patmos. Você já conhece a história. E ele vai exilar João lá naquela ilha. Entenda que João, ele era o último apóstolo. Todos os apóstolos já haviam sido assassinados, haviam sido martirizados. E ele foi o último apóstolo que havia restado. Ele era pastor na igreja de Éfeso e pelo amor ao evangelho, ele vai ser levado para o exílio dessa ilha. E algo interessante é que João não vai receber a visita de ninguém, Bia. Não vai ter acesso a ninguém. Não vai ter contato com ninguém. Ele vai estar ali exilado. Só que o Senhor vai olhar para João lá naquele exílio e o próprio Deus vai se apresentar para ele. O próprio Deus vai se apresentar e não é para levar custódia, não. Não é uma glória para poder, quando o Senhor se apresenta para João, é para trazer para ele a maior revelação da igreja, a maior revelação da história da igreja. João está preso, oh glória, mas a visão espiritual de João não está presa. João está no exílio, oh glória, mas a visão de João está liberta. Oh glória, eu vou entender que mesmo aprisionado, o corpo dele, oh glória, estava livre em Deus. E quando a gente olha o capítulo 1, o texto vai me dizer que João estava naquela ilha, exilado, e o Senhor vai se apresentar para ele. E vai conduzir, vai levar ele em espírito. E vai começar a revelar para ele as coisas que estão para acontecer. E algo me chama a atenção aqui, porque mesmo debaixo de martírio, a palavra está sendo revelada. E sabe o que eu vou entender com isso aqui, Bia? Que mesmo que o nosso corpo sofra as aflições do tempo presente, Deus se apresenta para a gente no meio do processo, no meio do deserto, e nos traz grandes revelações. Que a dor, que a aflição, que o processo não arranca de nós a intimidade. O que o imperador não sabia, oh glória, era que Deus era na vida de João. Podem prender o corpo, mas a mente está liberta. Pode tentar nos afligir, oh glória, mas a nossa mente está liberta. E o Senhor vai se apresentar para ele. Escreve essas palavras. Eu gostaria que vocês imaginassem isso. A Bíblia diz que vem uma voz por detrás dele e começa a falar com ele. A Bíblia diz que os olhos, que a face era como o sol reluzente, que não se podia ver. Mesmo no meio da solidão do exílio, Jesus se apresenta para ele. É o Senhor falando com a gente aqui nessa noite. Mesmo no meio desse processo, eu vou me apresentar para você. Eu não sei se você já passou por alguns processos, mas tem processos que o Senhor nos conduz, e é no meio do processo que Deus vai revelar coisa que não revela em um dia comum. No momento da aflição, Deus revela coisas tremendas para o seu povo. E
sobre a maior revelação da igreja. E quando o Senhor se apresenta para ele, a Bíblia diz que essa carta ela é endereçada às 7 igrejas que estavam localizadas ali na Ásia. E o Senhor vai começar a analisar o perfil dessas igrejas. Ele vai observar o perfil e as qualidades daquela igreja, o estado espiritual daquela igreja. Ele vai denunciar aquilo que estava trazendo incômodo para ele, mas também vai elogiar aquelas igrejas que estavam, de certa forma, fazendo coisas que agradavam ao seu coração. E essa carta não é apenas para aquelas igrejas, essa carta é para nós. É o Senhor dizendo: eu conheço as suas obras. O Senhor conhece as suas obras. O homem pode desconhecer as suas obras, mas o Senhor conhece as suas obras. Talvez você faça coisas que as pessoas não têm dimensão, mas o Senhor conhece as suas obras, tanto as obras boas quanto as obras más. E essa carta é para nos trazer alerta, porque se a gente está fora daquilo que está contido nesse livro, é uma carta de alerta, que ainda dá tempo de você se endireitar, que ainda dá tempo de você se ajustar, que ainda dá tempo de você se consertar. Existe aí fora alguns que pregam uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a revelação do Senhor vai me dizer: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Preserva aquilo que você ganhou, para que as circunstâncias, para que os processos não roubem de você a salvação que o Senhor já garantiu para sua alma. Isso aqui é o que conflita comigo, porque eu fazia algumas orações ao Senhor e eu falava assim com Deus: Deus, não me deixe estar durante anos na sua casa, achar que eu já tenho um lugar garantido na Cidade Santa, mas quando chegar naquele grande dia, eu ouvi de ti: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É o Senhor falando: o tempo de se consertar é hoje. A gente não tem que se preparar, nós precisamos estar preparados, porque a trombeta pode soar agora, porque a trombeta pode soar quando acabar o culto. E como está a minha vida? Como está a sua vida diante de Deus? Não adianta nada nós temos 10, 20 anos de evangelho se a gente não entender nada do que é evangelho. A minha teologia não me salva. O conhecimento de Gênesis, Apocalipse não me salva. O que salva é a minha obediência. O que vai te salvar é a sua obediência ao Alfa e ao Ômega. E essas cartas são para a igreja. São igrejas que achavam que estavam indo muito bem, mas estavam desagradando o Todo-Poderoso. É por isso que a Bíblia vai dizer: examine-se o homem a si mesmo. Em vez da gente examinar o irmão do lado, examinar o vizinho, Deus está falando: examine-se a você mesmo. O que o outro está fazendo não interfere na minha salvação.
rua. E tem um senhorzinho que eu sempre dava bom dia, muito simpático. Eu olhei para ele, falei com ele, meu coração se apertou. Quando foi hoje, pela manhã, eu soube que ele havia descido à sepultura. A gente só sabe do nosso agora. Mas as próximas horas que virão, isso não está no nosso controle. Está no controle de Deus. É Deus falando, o tempo é hoje. Sempre digo isso. O tempo de se consertar e endireitar as veredas é agora. No tocante à salvação, a gente não pode adiar posicionamento e postura e obediência. E o Senhor vai revelar a João. A Bíblia diz que João vai ver um livro que ele estava fechado, mas que não havia ninguém que pudesse abrir esse livro. E vai se investigar que não havia ninguém capaz. E João vai chorar porque ele vai ver quem vai ser digno de abrir esse livro. E o cordeiro que foi morto e reviveu, ele se apresenta para dizer: eu sou o digno de abrir o livro. Aquele que foi morto e reviveu é digno de abrir o livro da revelação. É digno de abrir o livro e revelar para você, para mim. E essas palavras não estão seladas. O Senhor vai dizer: não cele as palavras deste livro. A palavra, a revelação está disponível, está aberta para mim e para você. O texto vai dizer que ele é o Alfa, que significa o início. No início de tudo, Jesus já estava. No Bereshit, no Gênesis, Jesus já estava. E no final, no Apocalipse, Jesus também já está. Ele é o início, mas ele também é o ômega. E o ômega já está te esperando lá no final da história. Só que o texto me diz que ele é o Alfa e que ele é o ômega, mas não diz que ele é o meio. E quando eu estava estudando essa palavra, sabe que eu entendi? Que o Senhor não fala que ele é o meio, porque ele está no meio. No meio da história de Israel, o Senhor estava no meio. Quando, ó glória, o inimigo tentou paralisar, quando o inimigo tentou se infiltrar lá no jardim para trazer sentença de morte ao homem, o Senhor estava no meio para trazer a redenção para minha e para sua alma. E no meio estamos nós. E quem vai definir o nosso final é o nosso comportamento no meio. Quem vai definir como chegaremos até o final é a sua postura no meio. É o que você está fazendo no meio. É o que você está falando no meio. É o que você está se posicionando no meio do trajeto. Quando o Espírito Santo desce e enche a igreja, oh glória, com poder. Sabe para quê? É para a igreja ter poder para passar pelo meio e chegar até o final. Os dons que nós recebemos é para a gente passar pelo meio e
mas Jesus não está no meio. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite. Convido a Jesus para estar no meio. Chama Jesus para estar no meio, para te capacitar, para você falar: não, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel até a morte, porque tem uma coroa da vida, pérola de ouro, é Deus falando: volte a sonhar com o céu. Tem gente que parou de sonhar com o céu. Estão olhando tanto para as coisas da terra que não querem mais saber do céu. É Deus falando: qual é teu desejo? Qual é teu objetivo? É andar na rua de ouro ou goleadema de cristal? É ouvir Jesus dizendo: vinde bendito de meu Pai, possui por herança aquilo que eu vos preparei. O Alfa e o Ômega já está nos esperando. E aonde eu e você chegaremos, Ele já está lá. Mas Ele capacitou a igreja para ser fiel aqui, para também chegar lá. O Senhor está dizendo: eu sei a tua dor, eu conheço a aflição, eu sei as tuas obras, eu sei também as renúncias, mas eu também sei que vale a pena ser fiel. Vale a pena você reter tudo aquilo que Deus conquistou para você. É seu. Nós não merecíamos nada, mas o Senhor conquistou por nós. Cabe a cada um sermos fiéis no meio. E é no meio da nossa trajetória que nós chegaremos lá. Glória a Deus. Que os irmãos possam ficar com essa palavra. Que Deus possa ministrar ao seu coração. Glória. Preserva aquilo que Deus te deu. Não deixe que no meio da caminhada o adversário roube o que já é teu. Já tem um caminho preparado para você. Vale a pena você renunciar o seu erro. Foi em casa. Vale a pena você dizer: Senhor, tá difícil, mas eu vou ser fiel até o fim. Porque o que João viu não é um sonho. O que João viu é uma realidade. Como diz o hino, João viu uma cidade santa que para os crentes já foi preparada. Essa cidade foi preparada para mim e para você. Vale a pena chorar, vale a pena sofrer pelo amor de Jesus, para a gente entrar pelas portas dessa cidade santa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Que os nossos púlpitos voltem a pregar: Jesus está voltando. Que a igreja possa alegrar e dizer: Maranata, ora Senhor Jesus. Ao convite de Deus e ao convite da noiva, ora vem. Que os irmãos possam reter essa palavra em seus corações. Breve o nosso rei vem. Eu não sei se será nesse tempo, eu não sei se vai ser agora, mas há um resgate para a igreja. Nós não ficaremos nesse mundo de corrupção. Nós não ficaremos nesse mundo de maldade. Talvez você olhe para as notícias e a gente só vê maldade, só vê covardia. É criança sofrendo. A maldade aumentando, o amor
Aleluia. Então guarda, preserva aquilo que Deus já te entregou, aquilo que já é teu. Não renuncia, porque a cidade é linda. E quando a gente chega lá, eu creio que eu vou ver cada um dos meus irmãos e nós cantaremos naquele lindo coral. A harmonia celeste vai cantar diferente lá. As irmãs vão cantar diferente lá. As crianças, os varões vão cantar diferente lá. E o Senhor nos dará a coroa da vida. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.